Olá pessoal, eu sou o Antônio. Eu sou o Ivo. Oi, eu sou o Marcelo. Oi, eu sou a Késia. E eu sou o Thiago, e nós somos a família Hashimoto! Nós somos pais do Antônio, de 13 anos, o Ivo, de 10 e o Marcelo, de 9. Eles chegaram para nós há 4 anos, com 4, 6 e 8. Com 10 meses de casados, nasceu no nosso coração o desejo de nos tornarmos pais. Começamos a tentar, a engravidar. Passou um mês, passou 2 meses, passou um ano e não veio positivo. Aí surgiu o alerta para estarmos indo buscar um auxílio médico e aí foi que nós recebemos o diagnóstico de esterilidade. Nós pensávamos que seria tudo muito natural, casamento e depois os filhos. E depois desse diagnóstico, nós ficamos pensando o que a gente ia fazer. Até surgiu a ideia da adoção, mas para nós ainda era um plano B e a gente precisava vivenciar esse luto por não poder gerar. Mas esse tempo ele se estendeu um pouquinho e ele durou por volta de 4 anos. A Késia estava pronta para se tornar mãe via adoção. Porém, naquele momento eu estava priorizando outras coisas, por exemplo, uma estabilidade financeira, a casa própria. O tempo foi passando. Em 2019, nós estávamos passeando com um casal de amigos e a filhinha deles. E o Thiago levou o carrinho com a bebê pelo shopping. E depois ele falou pra mim, acho que tá na hora da gente encomendar um amiguinho pra Maitê. E eu falei assim, como assim? Aí ele falou, acho que tá na hora de adotar. Durante esse período de luto, esse período de espera, eu sempre busquei documentários, podcasts, tudo a respeito de adoção e eu ouvia em volume alto pra ver se aquilo entrava no coração dele. Quando ele disse isso, acho que tá na hora de adotar, meu coração ele vibrou. Eu falei, yes, é o momento, é agora que nós vamos nos tornar pais. Porém, mais alguns dias se passaram e aquele silêncio entre nós continuou, até que eu enviei um vídeo para ele que falava sobre a adoção no Brasil, a realidade das crianças órfãs. E eu disse, assiste o vídeo e quando você estiver pronto, se quiser a gente pode conversar sobre. E ele veio conversar comigo depois. E depois de assistir aquele vídeo, virou uma chave na minha cabeça. E aí eu sentei com a Késia e falei, vamos dar continuidade ao nosso processo. Eu perguntei pra Késia qual que era o primeiro passo. O primeiro passo seria ir ao fórum. Eu falei pra ela, no próximo dia útil, então, nós vamos estar indo no fórum e vamos dar entrada ao processo. E chegou esse dia, o fórum fica a 2 quadras aqui de casa. Vestimos a nossa melhor roupa, fomos todos bonitinhos pra lá, andando nervosos, nós não sabíamos o que nos esperava. E ali, naquele dia, nós iniciamos o nosso processo. Isso aconteceu em fevereiro de 2019. Nós passamos por todas as etapas, avaliação psicológica, assistência social. Foi tudo muito tranquilo e como a nossa cidade é pequena, tem pouca demanda, o processo foi muito rápido. Por volta de junho, julho, nós já estávamos fazendo o curso preparatório para adoção. E aí chegou o momento de decidir o perfil. Para essa decisão da escolha do perfil, eu e Késia, a gente estava buscando algo que ficasse dentro da nossa zona de conforto, dentro daquilo que talvez a gente estava acreditando que nós daríamos conta. O nosso perfil seria de uma criança até 5 anos, poderia ser menino ou poderia ser menina. De qualquer lugar do Brasil. Eu queria muito assistir um filme que chamava De Repente Uma Família. Era um filme novo e a gente não achava em lugar nenhum. Falava sobre adoção e eu achava que aquilo ia ser uma forma de preparo para nós, alguma coisa assim. E enfim ele achou e nós sentamos para assistir. E no fim do filme veio uma grande surpresa para mim. No final daquele filme, eu entendi que não se tratava de pais que precisavam de filhos. Se tratava de filhos que precisavam de pais. Crianças que não tinham nenhuma perspectiva de serem adotadas. E aquele casal foi a resposta para aquelas crianças. Eu virei para a Késia e perguntei, já que a nossa família vai crescer, vamos crescer de uma vez só? Definimos então o perfil de 0 a 8 anos, grupo de até 3 irmãos, sexo e raça indefinidos e em todo o Brasil. Por conta do perfil amplo,
Poderia ser bem rápido, a gente só não esperava que fosse tão rápido. 12 dias que o nosso nome tinha entrado no Cadastro Nacional, nós recebemos na nossa primeira ligação. Ele passou o telefone pra mim, porque ele ficou muito assustado, muito nervoso. As informações a respeito dos nossos filhos vieram em pequenas doses. Nos falaram que eram 3 crianças dentro do nosso perfil. Eram de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E depois nos falaram que eram 3 meninos, as idades também. Quando eu recebi essa ligação, Caiu a ficha. caiu a ficha. Eu passei aquela semana em choque, falando pra mim mesmo, o que eu fui fazer? Eu não vou dar conta de criar 3 meninos. E no momento em que nós recebemos a foto dos nossos filhos, que a gente viu os olhinhos puxadinhos como os do pai, ali nós tivemos a certeza que eles eram nossos. Enviamos um material, fotos, vídeos de apresentação. Foi combinado que se eles aceitassem nos conhecer, iriam ligar para nós. E a ligação demorou para acontecer e a gente começou a falar, foi dessa vez, Deus tem outros planos. O telefone tocou e a gente ouviu assim, oi pai, oi mãe. A gente realmente não esperava essa iniciativa deles. Por conta da distância, a nossa fase de aproximação foi através de chamada de vídeo. Eu senti que eles eram mesmo nossos pais. Mesmo a gente online, dava pra sentir o amor deles. Dia 20 de janeiro de 2020, nós fomos encontrar os nossos meninos. A minha preocupação era se eu iria olhar para eles e reconhecê-los como meus filhos ou se eu iria olhar para eles como uma criança comum. Aí chegou o dia do nosso primeiro encontro lá no fórum. Estávamos saindo do fórum com eles, precisávamos atravessar ali uma rua. Naquele momento em que eu reuni eles, segurei na mão deles e falei, vamos atravessar a rua. No meu coração, tive a certeza que eles eram os meus filhos. Quando eu tava no abrigo e eu conheci meus pais, eu fiquei muito alegre. Eu não tive medo. Pra mim eu tinha medo, porque eu não sabia quem era, não sabia se era uma família boa. Embora eu achasse que eu estava pronta, o momento do encontro com eles não foi nada mágico. Eu não senti borboletas no estômago, sininhos não tocaram. Pra mim era como se fosse um reencontro, a sensação era essa. Depois de 4 dias, no dia 24 de janeiro, voltamos pra casa com eles e nos tornamos uma família de 5. Cadê a nossa casa? Aí! É Aonde? essa? Aí! É aqui? Certeza? Surpresa! Ai, que lindo! Ai, meu amor. Agora é uma vida muito boa. Ao chegar em casa, com a realidade, o peso da rotina, nós enfrentamos uma pandemia logo de cara. Tive puerpério. Em alguns momentos eu cheguei a me questionar, será que eu fiz a escolha correta? Um dos filhos ficou muito doente. Comecei a orar e eu falei, Deus, coloca ele de volta dentro da minha barriga. E aí eu parei e falei, não, mas ele não veio da minha barriga. Entendi o que era ser mãe. O Thiago sempre falava pra mim, nós tomamos uma decisão. E o amor é uma construção. Vamos amá-los de maneira unilateral. Ainda que eles nos testem os limites, nós vamos continuar assumindo a nossa responsabilidade. Você tem que amar muito ele, porque ele vai aprender várias coisas com você. Algo muito importante, que nós pretendentes a nos tornarmos pais pela adoção, é de reconhecermos e entendermos os traumas que essas crianças passaram. É muito importante a gente se preparar e entender como elas vão chegar até nós. Nós não podemos gerar nessas crianças um segundo abandono. A partir do momento em que os filhos chegam, eles são como recém-nascidos, ainda que seja uma adoção tardia. Precisamos ajudar a construir a identidade deles, a ensinar tudo do zero. Colocamos muito peso sobre eles no início e a gente deixou de aproveitar pequenos momentos e de perceber o quanto eles estavam mudando. Você aprende muitas coisas com a sua família. Aprendi a andar de patins com o papai. Um erro muito fácil é comparar com aquelas crianças que tiveram um crescimento saudável, uma gestação desejada. Nós idealizamos em nossos filhos os mesmos comportamentos que essas outras crianças. E isso não vai acontecer. Meu único sonho era ter um pai, né? Pai e mamãe. Que vocês possam ser a resposta
para essas crianças que estão lá sem nenhuma perspectiva de serem adotadas. Que vocês possam ser a resposta para que elas possam ter um lar. Que vocês possam ser a resposta da oração e desejo do coração de cada uma delas, de um dia ter um pai, de ter uma mãe. Todo filho tem que ser adotado. A adoção seria os pais amarem seus filhos. Adoção, pra mim, é quando um pai quer ter um filho pra casa ficar cheia, né? Porque aí a casa não vai ter alegria, só vai ter... Vai ter sim alegria, mas não vai ter muita alegria sem os filhos. Muito bom ter filho. A gente brinca muito, se diverte muito, comemora o aniversário. É muito bom. Nós desejamos que vocês sejam muito felizes e a sua nova família pode contar com a nossa. Não fique com medo, porque Deus já está preparando tudo. Eu gostaria muito que todas as crianças do mundo tivessem uma família. É isso aí, galera. Dá mesmo. Que adotar é bom.